Boa tarde a todos e todas, tá? Boa tarde a todo mundo. Eu sou o professor José Rogério Santana, tá? Eu estou supervisionando o trabalho da Ofélia, tá certo? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a pessoa da Ofélia, tá? Pelas possibilidades, tá? Relativas ao trabalho que ela vem desenvolvendo, tá? Antes de mais nada, deixa bem claro que um trabalho de pós-doutorado é um estágio, tá? Eu não sou um orientador, eu sou um supervisor, tá? Um colega dela, que trabalha junto com ela nessa atividade, tá? E ela começou em abril do ano passado, esse pós-doutorado, e esse já é o trabalho de fechamento, né, que vai se configurar nesses 3 dias de seminário, tá, sobre o multiletramento digital. Então, se vocês olharem a apresentação que a Daniele ela está fazendo, tá? Vocês vão ver que está ali multiletramento digital em épocas de Covid-19, né? Então, ela vai levantar questões sobre educação à distância e ferramentas remotas, limites e possibilidades, distância, isolamento e conexão em rede. Então, a apresentação vai ser da Ofélia Mesquita. Eu agora vou desligar o meu áudio, tá? E peço para que vocês desliguem o áudio de vocês, mesmo as pessoas que estão entrando, tá? E agora eu vou ficar, vamos dizer, sem vídeo, tá? Mas antes, quero chamar a atenção que estamos com o Padre Cícero aqui, estamos com o Padrinho Cícero, né? Ele é um dos participantes desde o início do processo, tá? Então, eu vou desligar o áudio agora e passo a palavra à professora Félia, tá? E a apresentação, cliquem na apresentação de Daniele. Obrigada, Rogério. Boa tarde. Um olá virtual para todos, para todas. Nossos agradecimentos pela troca, pela experiência que nós estamos com a culminância hoje. E também estamos dizendo para vocês que estamos gravando para publicar no YouTube, para publicizar ainda mais as nossas ações acadêmicas. Como o professor Rogério disse, essa é uma etapa de finalização do estágio de pós-doutorado. Essa etapa conta com apresentação e discussão de parte de nossos estudos, nossa pesquisa, sobre multiletramento digital docente. E nós estamos trazendo essa reflexão, essa grande reflexão sobre multiletramento para o contexto que nós estamos vivendo. Então, essa apresentação, ela vai se dar em 3 momentos. Hoje, pensando de maneira mais contextual e teórica, não que a teoria não perpasse todos os momentos, obviamente. Amanhã nós vamos nos deter no multiletramento digital para uma discussão depois de amanhã, sexta-feira, no mesmo horário, o mesmo link, acerca dos docentes nesse contexto do multiletramento digital. Então, de antemão, muito obrigada pela oportunidade e eu espero que essa nossa apresentação, que vai ser uma apresentação breve, em razão de estarmos em rede, a conversa em rede, as exposições em rede, elas não são demoradas, por N situações que depois podemos até conversar sobre isto. Mas pretendemos conversar uma meia hora, fazer uma exposição, meia hora, para abrirmos a discussão via chat, tão logo terminemos. Reforçamos o pedido de que a gente espere a conclusão, não acionando os áudios, para não haver ruídos. Então, eu vou
situá-los nessa reflexão sobre o multiletramento digital em época da Covid-19, né? Então, hoje, nós queremos conversar, discutir, aprofundar bases, sobretudo as bases dos pensamentos em convergência sobre algumas categorias. Essas categorias dizem respeito ao que nós estamos experienciando sobre distância, sobre isolamento e também conexões em rede. Bem, é importante que fiquemos atentos para, na medida que elaboramos um pensamento, quem está conosco, quem faz parte desse pensamento, mas também sobre a questão primeira que nos leva a organizá-lo. Então, para nós, essa questão situada diz respeito a um vírus que tem causado doença planetária, adoecimento planetário, e considerando essa realidade, as pessoas estão sendo compelidas ao uso das tecnologias. Então, nesse momento, como é que nós estamos entendendo isolamento e distância? Como é que nós estamos efetivamente organizando as nossas críticas, as nossas análises sobre esse contexto? Para tanto, como um trabalho acadêmico de formação e também de praxis, nós temos nos amparado em várias áreas do conhecimento, porque essa análise ela é multidirecional e ela diz respeito a muitos campos, é multidisciplinar. Então, as subcategorias com as quais a gente gostaria de transitar e vai transitar diz respeito ao campo da sociologia, da antropologia, da filosofia, da comunicação, da linguística e da educação, quando nós fazemos conexões, ligações sobre essa sociabilidade, sobre uso de meios, sobre entendimento desses meios, porque muito se fala e pouco se aprofunda sobre as especificidades dos meios e também como esses meios eles chegam nas modalidades educativas e no universo educativo como um todo. Para tanto, essas ideias, elas estão associadas a de tantos e tantos outros, que aqui nós fazemos uma síntese, nem sei se é justa, mas, de fato, uma síntese dos pensamentos de alguns estudiosos e pesquisadores que têm nos acompanhado ao longo dessa trajetória, não só do pós-doutorado, também do pós-doutorado, mas de estudos de algum tempo, né? Dentre esses pensadores, alguns ligados à ciência da comunicação, à semiótica, a filosofia, a antropologia, professores brasileiros e de outras nacionalidades, como Alex Primo, Edmeia Santos, Castells, McLuhan, Humberto Eco, dentre outros tantos. Também eu gostaria de explicar para vocês o porquê de trazer
e explicar quem são essas pessoas e onde elas têm desenvolvido relativamente os seus trabalhos, para que, na medida que formos adentrando no campo do pensamento dessas áreas de saber e desses pesquisadores, a gente possa ir clareando as ideias sobre esse cenário com o qual nós estamos nos aproximando. Nós estamos tentando construir o pensamento aqui e agora de uma maneira crescente. Então, além do entendimento filosófico, antropológico, linguístico, comunicacional, nós também precisamos pensar em outros colegas e pensadores que dizem respeito a uma área de conhecimento que congrega a comunicação e a educação, que não é uma área nova e com a qual nós nos identificamos, que tem sido denominada de várias maneiras. Nós optamos por educomunicação, que é talvez a mais em voga, que circula hoje com mais fluidez nos meios acadêmicos, mas anteriormente se conversou, se falou, se propôs muito acerca de pedagogia da comunicação, pedagogia para os meios, comunicação midiática, educação e comunicação, inclusive, faz parte de muitos GTs de grandes eventos científicos, educação e comunicação. Então, existe a escola latino-americana, de estudos sobre comunicação já há bastante tempo, inclusive parte dos autores estudiosos aqui mencionados, eles são contemporâneos e guardam muita aproximação com o Paulo Freire, dentre eles o Mário Kaplun. Então, essa perspectiva da educomunicação é uma perspectiva crítica, uma perspectiva de olhar para os meios que fazem a mediação no campo educativo de uma maneira que possamos analisar suas mensagens, observar suas linguagens, olhar também para projetos que deem conta desse universo, observando o papel dos professores e dos agentes educativos como um todo. Bem, tudo isso foi dito até o momento para que a gente consiga caminhar nessa construção do conhecimento. Então, nesse contexto do coronavírus, temos ouvido e assistido a muitos debates e trocas de especialistas e também a formação de opiniões acerca de como a educação se situa e como professores e instituições devem se posicionar, se postar frente a essa realidade. Contudo, há uma confusão de entendimento, uma confusão conceitual profunda, porque as pessoas, sobretudo as pessoas leigas, as pessoas que não fazem essas distinções, tendem a pensar que tudo que se fala sobre os meios de comunicação, a educação mediatizada e as modalidades educativas fazem parte de um mesmo universo. Contudo, sem nos fundamentarmos nos princípios dos meios, fica muito difícil compreender suas potencialidades e as possibilidades de uso também. Então, uma das situações que nós queremos chamar a atenção é sobre as diferenças desses meios. Então, há muito tempo que se usa meios de comunicação para desenvolver ações educativas.
Contudo, esses meios de comunicação, eles, nos seus fundamentos, têm a sua característica. Então, os meios de comunicação de massa, por exemplo, TVs, mesmo que estejam digitalizadas, são os princípios dos próprios meios. A televisão, o rádio, o jornal, eles se caracterizam por quê? Porque eles têm um polo de emissão, ou seja, os editores, os jornalistas, os produtores de mensagens midiáticas, são poucos produtores, e o que é produzido chega a muita gente. Então, é o que nós chamamos de centralidade do polo emissor. As linguagens desses meios são linguagens específicas, então, normalmente, a televisão trabalha com o audiovisual, o rádio com o sonoro, e o jornal impresso, da forma como, sem considerar os jornais digitalizados, eles estão centrados na linguagem escrita. As mídias digitais modificam, sobretudo, as mídias digitais conectadas à internet, modificam vertiginosamente essas características. Por quê? Porque na internet, esse polo de emissão, ele se dispersa. Muito tem se conversado e debatido a respeito dessa descentralização. Nós aqui, agora, estamos produzindo conteúdo, produzindo discussão online, e podemos citar aí exemplos de youtubers, de blogueiros, muitas pessoas, para além do contexto educacional, que estão na rede e que fazem parte desse aglomerado de máquinas e pessoas interligados mundialmente. Para tanto, para que a gente entenda o que é essa rede e que possamos entender as possibilidades de reordenar o pensamento sobre como usá-la, a gente precisa ter em mente que as bases, que os fundamentos, que os elementos constitutivos da rede são muito específicos, e o que ela nos possibilita, ela só é entendida como tal quando a gente pensa em conexão, informação digitalizada, que são linguagens digitais, muito do campo da informática, da capacidade de armazenamento dessas mensagens que fluem continuamente, em larga escala na rede, de práticas discursivas que nós estamos construindo continuamente, sem nem nos darmos conta, das trocas e da capacidade, sobretudo depois da Web 2.0, web, internet, no mesmo sentido, porque a web vem passando por desenvolvimentos, e a cada etapa ela adquire novas condições, novas realidades coletivas, comunitárias e distribuídas. E uma dessas condições é que estamos nos agregando, nós estamos nos socializando também. Se pensarmos nas nossas crianças, a gente entende isso com mais clareza e rapidez, nos socializando pela rede. Antigamente havia uma ideia de que uma demonização dos meios de comunicação, e isso também vem de uma série de realidades sociais, históricas, políticas, econômicas, de que os meios de comunicação, o uso dos meios de comunicação, nos alienava profundamente.
e que nós não teríamos uma condição de nos agregarmos, mas iríamos nos isolar em razão dos usos dos meios de comunicação. E aí os meios digitais, de alguma maneira, nos colocam em outros espaços, em outros espaços quando nos ajuntam num espaço virtual, no cyberespaço. É um espaço difuso, um espaço que nós não vemos, mas que nós experimentamos. Então, a cultura que vem do cyberespaço e da conexão em rede é uma cultura que tem modificado a nossa forma de estar no mundo. A nossa maneira hoje, na experiência da Covid, é uma possibilidade de concretizarmos, de vermos de uma maneira muito próxima essa cultura quando estamos na rede. Além dos computadores, nessa progressão do desenvolvimento técnico agregado a essas sociabilidades, novas sociabilidades, estamos hoje experimentando também os computadores tornados pequenos, miniaturas, e transportáveis, os dispositivos móveis representados pelos notebooks, pelos tablets e, sobretudo, pelos smartphones. Então, esses novos instrumentos, novos que pensamos esses novos em relação à história contemporânea das mídias. Elas trazem consigo algo também muito vertiginoso, rápido e novo, que é a condição da ubiquidade, de estarmos criando vínculos de comunicação e de muitas localizações em tempo real. Então, talvez vocês estejam agora, não sei aonde, não sei em que condições, e estejam usando para nos comunicarmos os smartphones, porque essa tem sido a maneira mais barata e fácil de estarmos em rede e de nos comunicarmos e de agirmos na cybercultura. Bem, esse preâmbulo, esse prenúncio, foi uma maneira situada de nos aproximarmos da Covid de um tempo muito próximo, que remonta a março de 2020. E a doença trazida pelo vírus, ela tem nos feito pensar em relação a quão rápida ela nos interpelou. E quão rápida ela tem chegado como doença e como fenômeno social e cultural, antropológico, como sujeitos de um tempo que já vinha passando por mudanças, essas mudanças trazidas também pelos meios digitais. Contudo, essa condição da Covid, ela tem nos mostrado claramente, com muita ênfase, com eloquência, o acirramento de algumas realidades. Dentre elas, não custa lembrar a realidade da saúde pública, a realidade das diferenças sociais, a realidade
dos extremos ideológicos, e, de alguma forma, ela está nos colocando em uma frente, em frentes de luta e de aprofundamento existencial. A Covid também nos traz uma indefinição sobre como será o amanhã. Temos ouvido muito de diferentes atores sociais afirmações como o mundo não será mais o mesmo depois da Covid, porque efetivamente nós não sabemos como iremos trabalhar, iremos nos relacionar, e também como iremos permanecer, como iremos educar, como iremos agir institucionalmente. Há uma série de indefinições postas. Ademais, temos também sentido modificações nas nossas sociabilidades, que já vinham em andamento por tudo que lhes disse até agora, mas também nos tem chamado para repensarmos, reconfigurarmos algumas práticas. Eu queria fazer uma parte para esclarecer para vocês que, quando eu falo das tecnologias, a minha abordagem, a minha escolha, ela não é instrumental. Eu não vejo as tecnologias como meios que possam tomar um lugar além de meios. Vejo as tecnologias como aparato técnico em uma instância de que nós todos estamos fazendo trocas por meio deles, mas as escolhas, as opções, as identidades, elas se formam por meio dos sujeitos. Esses isolamentos, e talvez essa seja a temática ou a questão que eu trouxe como pressuposto para a nossa conversa hoje, ela está vinculada ao que estamos vivendo, experienciando em relação a isolamento, distância e o nosso estar com as tecnologias. Como as nossas ideias estão circulando acerca de isolamento, o que entendíamos sobre isolamento, o que entendíamos sobre distâncias, como estamos vivendo isolamento, como estamos vivendo as distâncias e o que as tecnologias digitais conectadas, o que a rede tem feito ou nos feito pensar diferente. Então, o pressuposto que apresentamos para vocês é que nós estamos, por conta, eu particularmente vivi essa experiência do isolamento territorial, isolamento territorial circunscrito a um espaço específico, um espaço físico. Uma restrição de mobilidade, essa história cantada, decantada do direito de vir muito mal cantada, decantada. Contudo, os espaços de rede estão trazendo consigo a reboque, com a nossa participação, com as nossas interferências, com as nossas forçadas de barra, uma transposição de lugares, porque nós estamos conectados, nós estamos fazendo conexões das mais variadas.
Essa situação aqui e agora é uma transposição de lugares, uma reconfiguração do isolamento. Então, eu parto do princípio, estamos partindo do princípio que há uma relativização do que estamos considerando até como objetos móveis, objetos fixos, já que sujeitos fixos e sujeitos móveis, os objetos estão relativamente fixos e os sujeitos estão relativamente móveis, ou seja, nós estamos, os objetos, os celulares estão relativamente circunscritos em nosso território, nosso habitat domiciliar, familiar, e nós estamos sujeitos móveis porque estamos nos movimentando em comunidades, nós estamos atuando em grupos de trabalho, em grupos de estudo, em lives de entretenimento, de uma maneira que talvez seja muito densa e muito provocativa. Daí, o como podemos pensar também simultaneamente, concomitantemente, nos processos educativos, considerando essa realidade das distâncias, do isolamento e da rede. A rede como espaço fluido de comunicação, dos fluxos comunicacionais, dos fluxos interacionistas. Então, as instituições de ensino estão repensando suas práticas e chamando os professores para assumirem determinadas ações em rede, virtuais, online, à distância, e talvez isso esteja um tanto confuso para todos nós que fomos pegos de surpresa. Uma outra situação é que, de alguma maneira, nós estamos em crise e que os cenários postos anteriormente precisam considerar a crise como tal, não a normalidade. Às vezes se quer puxar para a normalidade determinados contextos, como se eles estivessem normais, os seus sujeitos estivessem normais, e nós estamos em crise, ainda que estejamos nos comunicando, porque há uma série de outras realidades que fazem parte dessa angústia coletiva, que chegam à virtualidade, que chegam à rede, que chegam a todos os espaços da convivência humana. Então, no campo educativo, nós podemos identificar, e eu peço a vocês um pouco de paciência, estamos concretizando, tentando fechar nossas ideias e já registrando as dúvidas e intervenções, que alguns conflitos estão postos. E não há uma condição homogênea, pronta, acabada, técnica, para resolvermos essas situações, mas de uma educação, um dos conflitos é que os professores, estão em desenvolvimento desigual na sua formação hipermediática. Eu falo dos professores de uma maneira geral, de uma maneira em todos os níveis de ensino.
que a reconfiguração do trabalho docente online precisa de um pensamento mais elaborado e um pouco mais relaxado, um pouco mais socializado para os rumos que nós vamos escolher, porque os rumos, eles dizem respeito a grupos e não a sujeitos isolados. As próprias relações de trabalho estão em crise, porque muitos professores, muitos colegas já vinham, os colegas que trabalham continuamente da presencialidade e no virtual, já vinha com acúmulo de trabalho, porque tudo é trabalho docente, tudo é trabalho. E como vamos reorganizar esses tempos? Então, também outra situação que observamos desses conflitos são tendências em rede para o autodidatismo e para o boom dos especialistas virtuais. Todo mundo hoje sabe sobre muitas coisas, muitas vezes de uma maneira bastante superficial, e divulga na rede, formando opiniões, comportamentos, ou deformando, não sei. E também um deslocamento que também não é novo, mas se aprofunda, o deslocamento do papel dos conteúdos, de uma maneira geral, em relação aos sujeitos. Também no campo educativo, os conteúdos educativos podem vir a ser, tomar uma dimensão que submete o professor a um papel coadjuvante. Então, para fecharmos a nossa conversa, ou começarmos de uma maneira mais interativa e bem mais interessante, gostaria de fazer algumas distinções para que não misturemos mais os alhos com os bugalhos, em relação às distinções sobre a educação à distância, educação online, educação remota. Por quê? Porque muito está se falando e se propondo acerca do uso das mídias, sem definir como e em que circunstância ela pode vir a acontecer. Eu gostaria de dizer para vocês que essas condições, essas formas de educar, elas não são estanques em si. Muito pelo contrário, quem trabalha com a educação à distância sabe que a educação online já faz parte de muitas, por sinal, da maior, ela tem o computador ligado em rede, ele está muito mais presente do que outros meios, mas não são excludentes de forma nenhuma, porque qualquer processo educativo é o processo de sujeitos em suas condições objetivas de vida. Então, não podemos impor uma cybercultura para as pessoas de uma maneira autoritária. Apesar de reconhecermos que essa cultura, ela está em expansão, assim também como a educação remota, mas há distinções, há fundamentos um tanto quanto distintos em relação a essas formas de usar a tecnologia na educação. Como questões, como subtemáticas ou propostas de discussão, eu deixo para vocês alguns pontos de partida, né, que
vão ao encontro de como é que nós queremos educar, que habilidades comunicacionais nós, como sujeitos, estamos reconhecendo, e também como sujeitos docentes, como as nossas sociabilidades já compõem o nosso cotidiano e quais são as dificuldades de transpor a realidade cidadã para a realidade educativa em relação às sociabilidades em rede. Em relação ao multiletramento digital, amanhã eu peço também um pouco a paciência, vai ser a temática de discussão da tarde, de parte do nosso encontro amanhã, então não gostaria de aprofundar nesse momento. E também como é que nós estamos ou não criando mitos em relação às mídias, ou, ao contrário, forçando as nossas ações em relação a desmistificá-las, né? Como metodologias mais ativas. E aí as metodologias ativas, elas incluem os discentes. Não há metodologia ativa sem essa troca fluida de professores e alunos, de fazer juntos. E é mais ou menos isso, né? Gostaria agora de agradecer a todos, todas e todos os 18 pessoas que estão aqui conosco. Acredito que dê a condição de uma discussão rica. Muitíssimo obrigada. Ok, amigos. Ok, amigas. Boa tarde, tá? Estou feliz com a presença de vocês. Hoje a gente inicia o primeiro momento, né? A gente está iniciando o primeiro momento desses 3 encontros que nós teremos durante esses dias, né? Perguntas eu quero que vocês façam pelo chat, tá? Nós já temos, inclusive, algumas perguntas para a Ofélia, tá? Eu estou anotando elas aqui, eu já vou fazer a leitura delas daqui a pouquinho, tá? Mas estou vendo, vamos dizer, vários conhecidos, né? E conhecidas, tá? Fico contente em ver algumas pessoas como a Ivoneide, pessoas como a Dina, tá? Ver também a presença da Dani, está ajudando na transmissão, Edith Colares, seja bem-vinda, Gabriel Souza, Gorete Lopes, Yane Bessa, tá? Então, Juliana Silva Santana, né? Talvez seja minha parente. Bom, estamos todos aqui reunidos para fazer a discussão sobre multiletramento digital em épocas de Covid-19, questões sobre educação à distância e ferramentas remotas, limites e possibilidades. Eu vou fazer a leitura agora das questões. Estamos gravando esses encontros, tá? E nós vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube também, tá? E nesse momento está sendo gravado, tá? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, o momento é esse, gente. Eu estou anotando, só que eu vou pedir a Dani pegar as perguntas agora, né? Se a Dani puder fazer Rogério, eu posso começar, alguns colegas, eu vou só mudar aqui só um instante. Vamos aqui tentando seguir uma ordem e fiquem inteiramente à vontade. O que eu percebo é que há muitos colegas de trabalho, colegas da universidade, do ambiente acadêmico, e estou absolutamente à vontade para esclarecer o que vocês propuserem. Então, o próprio Rogério começou aqui, eu vou seguindo aqui a linha do tempo. Eu estou com as perguntas aqui já. Se quiser que eu faça a leitura delas. Eu estou aqui, tudo bem, eu estou acompanhando o chat. Então, eu peço para você, então, faz a leitura. Tá certo. O Rogério, a pergunta 1, o Rogério diz, em qual aspecto, Ofélia, você percebe a discussão sobre EAD, ensino à distância e ensino remoto
poderia nos falar um pouco mais sobre isso? Bem, a discussão sobre como vamos continuar nas nossas salas, como vamos acompanhar os nossos alunos, quando as condições, nós estamos isolados territorialmente, e muitos alunos, inclusive alunos que não têm acesso às mídias digitais conectadas. Então, essa discussão sobre EAD e o ensino à distância e o ensino remoto, o que é que se percebe? Que o uso do celular hoje, ele está sendo muito mais, até pela condição de acesso, de comprar, é muito mais barato você comprar um celular que você comprar um notebook, obviamente. E a condição de transportar esse celular e de baixar aplicativos que nos dão muitas condições de trabalho remoto. Essa cultura do uso do celular é alguma coisa que ainda está em questão, porque uns concordam e outros não concordam. Muitos professores se sentem incomodados com o uso dos celulares em sala de aula. Muitas vezes porque a nossa prática em sala de aula ainda é uma prática da oralidade. Nós ainda estamos presos, preocupados com os nossos programas, com os currículos, e temos que dar conta de conteúdos. Essa é a lógica que nos atravessa. Mas o ensino remoto, ele pode ser complementar nesse momento. Por quê? Porque é muito mais fácil, inclusive para os alunos ou para professores, formando pequenos grupos, fazendo levantamento de representantes, de pessoas, de grupos que possam trocar informações online e se constituírem de alguma maneira para que atividades sejam feitas remotamente. Além disso, a EAD, ela, em relação ao ensino, à educação remota, eu acho a educação remota mais aberta. Se me perguntarem de uma maneira pessoal, por quê? Porque a educação à distância, ela está muito ligada a práticas institucionalizadas, e eu não estou indo de encontro a essas práticas. Só acredito que seja possível agregar atividades, ações dos professores, trabalhos coletivos e colaborativos em rede, mesmo que sejam feitos por crianças, de uma maneira que possa alcançá-los. É trabalho complementar. Por quê? Porque não há uma condição hoje favorável em relação à pandemia de se massificar a educação à distância, até porque isso depende de formar professores. Então, tudo que nós fizermos até o momento dos fechamentos de ciclos, nesse período de isolamento, vai ser alguma coisa em tempo de crise. É importante que a gente entenda isso. É importante, é impossível manter uma normalidade na normalidade. Como queremos manter carga horária, queremos manter presença ativa de professor, presença ativa de alunos, de atividades, de prazos, quando estamos em crise.
Então, é preciso pensar na crise como um todo, uma crise planetária, uma flexibilização, um entendimento, uma compreensão. Nós somos pessoas situadas numa realidade. Então, é isso em relação ao ensino remoto e ensino à distância. Ademais, a educação à distância, ela requer uma infraestrutura muito maior do que a educação remota, porque essa educação remota sobre a qual nós estamos falando seria mais uma educação entre professores e grupos de alunos, muito mais do que se resolver autoritariamente que amanhã todos os professores vão fazer videoconferência. Todo mundo vai entrar no ambiente acadêmico, isso precisa ser acordado, entendido, decodificado pela comunidade, pelos grupos. Então, primeiro é identificar o que cada grupo é capaz de fazer. Isso é gestão. Identificar as possibilidades de cada grupo e reordenar considerando a crise. Bem, sigamos adiante. A Yani perguntou, eu gostaria depois, se deixei alguma lacuna, alguma dúvida, por favor, ajudem. A Yani pergunta sobre as condições objetivas dos alunos das escolas públicas, claro. Qual a sua opinião sobre o que vem acontecendo com esses alunos e suas atividades da escola, sobre o problema da proposta da educação à distância? Eu até vi outro dia uma charge interessante, não é, do professor e dos alunos em condições precárias, que é a realidade do aluno da escola pública. A precariedade é anterior às mídias, e por isso que é preciso ser criativo para saber quem são esses sujeitos, quem são esses professores, quem são esses alunos, e a partir da identificação, ver essa condição do online e do offline. Parece que nós, no tempo da cybercultura, nos obrigamos a um cidadão full-time online. Isso é uma falácia. Então, a falácia, nós não estamos online, nós estamos com as pessoas, estamos agora. Por isso, essa ideia que eu trouxe aqui da reconfiguração do que chamamos de isolamento e de distância, mas diz respeito a um momento. Esse momento ele vai se reorganizar, se redefinir a posteriori. Como vai ser, nós não sabemos. Nós sabemos com o que podemos dispor, como podemos pensar. Então, eu, particularmente, fazendo parte de um centro de educação, eu trabalho no curso de pedagogia, e a educação que nós acreditamos, que nós defendemos continuamente, é uma educação cidadã, para a formação de cidadãos, e não para instrumentalizar professores e alunos para dizermos coletivamente que estamos usando mídias e que nós cumprimos cargas horárias e estamos resolvidos. É mais ou menos nessa perspectiva. Acredito que os alunos das escolas públicas precisamos conversar, os gestores precisam conversar com os seus professores, precisamos ter ideias para cada ambiente. Obviamente que, nesse momento, entre professores e gestores, as tecnologias digitais são muito apropriadas. As tecnologias remotas são hiper apropriadas, porque essa rede pode se dar entre esses sujeitos para que as ideias
que elas são ideias contextuais, não existe ideia pronta que dê conta de cada realidade, de cada escola, padronizar, mas é claro que é possível encontrar soluções que cheguem a muitos alunos da escola pública, porque muitos alunos tem a internet, claro que não é de uma maneira homogênea, mas que se pode criar oportunidades para se trabalhar até o fim da pandemia, nesse momento de crise. Gorete, olá, Gorete, prazer em revê-la. Em qual nível poderia ser a formação de professores, Ofélia? Seria uma área de aprofundamento nos cursos de graduação? Seria um aperfeiçoamento e especialização? Que tal tudo isso e mais alguma coisa, Gorete? Porque nos cursos de formação, nas graduações, as disciplinas ligadas às tecnologias digitais, os campos de estudo ligados às tecnologias digitais têm se expandido, né? Já não são mais optativas, como optativas, né? Então, nós mesmos estamos nos sensibilizando mais para uma realidade cultural, não é uma realidade de sujeitos que detêm um conhecimento e que pode transmutar em um contexto de sala de aula esse conhecimento, mas é a própria linguagem dos alunos que é outra, e nós, professores, precisamos decodificá-las e nos aproximar. Claro, sem angústia, porque os alunos têm muito que nos ensinar. Os alunos, eles têm essa condição menos tensa de lidar com as tecnologias, porque nós, professores, ainda temos a cultura do domínio do saber. E, dentre esses saberes, o saber digital também faz parte. E nós temos medo, nós temos vergonha de nos apresentarmos aos alunos sem saber, nós não sabemos, mas a gente pode experimentar e perguntar, e a gente pode acertar e errar, da mesma forma como a gente propõe para eles que eles podem experimentar, que eles podem fazer juntos, que eles podem errar, e que eles podem aprender. E aí, as especializações também se voltam cada vez mais, e também, Gorete, os mestrados, doutorados têm linhas de pesquisa já muito voltadas para a formação. Eu sou Rogério, Iani, Ivoneide, pessoas que estão aqui, professora Afonsina, nós somos parte desse lugar híbrido de formação que também incorpora as tecnologias digitais como meios e não como fins. O Rogério pergunta assim, em que nível poderia ser essa formação? Essa formação, Gorete, ela é continuada, sabe? Apesar de não gostar muito da expressão formação continuada, porque parece que nós estamos sempre no prejuízo e que vamos sempre ser atuais, quando nós também estamos envelhecendo, adoecendo, e precisamos também trabalhar mais e melhor com o que nós já aprendemos, a gente já aprendeu muito, mas quem, porventura, não se sinta seguro, pode fazer em nível de especialização. Que tal, Margarete ou Josete? A Josete está aqui, que é a diretora do Centro de Educação, um curso de especialização na UES ou na UFC, Rogério, ligados às modalidades educativas e às tecnologias digitais. São possibilidades, mas em todos os níveis, se eu puder lhe dizer, em todos os níveis. De nada, Iani, você é sempre bem-vinda. Rogério, Josete, Rogério, assim,
Continue. Deixa eu só falar uma coisa, rapidinho, tá? Sou eu. Perdão, Priscila, obrigada por sua participação. O pessoal está chegando, mas parece que está, porque está vindo várias perguntas para poder eu aceitar o pessoal. Eu estou aceitando o pessoal dentro do possível, não estou conseguindo responder todo mundo. E a sala, ela tem geralmente 200 vagas, mas só que deve ter mais de 200 pessoas tentando entrar. Nossa. Então, eu tenho que pedir para o pessoal se organizar para poder entrar, você está entendendo? Então, está sendo um pouquinho difícil isso. Desculpa, Ofélia, mas daí você pode continuar a responder as perguntas que estão colocadas para o pessoal. Ainda bem que você está acompanhando, tá? Mas eu tranquilo. As perguntas de novo. Solange Xerez, um prazer imenso. Estou tendo a oportunidade de estar em rede com colegas muito queridos e aprendermos juntos, né, nas nossas experiências. Talvez seja interessante que vocês relatem as dificuldades de vocês como os professores, sujeitos docentes, nesse contexto da Covid-19 e o que é que vocês estão percebendo e que dúvidas podem surgir de outros colegas. Fiquem à vontade, viu? Eu estou só quietinho aqui, Ofélia, para poder você ficar à vontade. Professora Juliana, muito obrigada também. Dina. Se vocês, em vez de perguntas, quiserem que eu aprofunde alguma ideia, algum pensamento que tenha passado ao largo, também fiquem à vontade. Professora Juliana, da UES, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão do uso das tecnologias no que se refere aos alunos com deficiência, com dificuldade na aprendizagem, como que os professores podem se organizar para também atender a esse público. Olá, professora Juliana, um prazer falar com você também. Bem, já tem uma discussão em relação às tecnologias assistivas, professora Juliana, para que os professores tenham acesso a determinadas tecnologias que vão facilitar a inclusão do aluno com portador de necessidades especiais. É interessantíssimo porque essas tecnologias, elas podem ser tecnologias inclusivas, já que muitas vezes a condição de fala, de visão, de audição, de cognição, elas não são favoráveis a esses alunos. Então, muitos professores têm conversado e procurado formas, maneiras de uso de determinadas tecnologias. Então, eu poderia sugerir, por exemplo, em relação a conteúdos, a materiais didáticos, muitas vezes os professores não têm conhecimento porque os processos formativos são atropelados, nós somos formados em ação, e é recomendado que há repositórios digitais, vastos repositórios digitais, com conteúdos para todos os níveis de ensino e propostas diferenciadas que os alunos portadores de necessidades especiais, eu nem sei se eu estou atualizada no termo, porque o termo também muda e às vezes a gente comete
em propriedades, mas dentre esses repositórios, porque nós estamos num tempo de crise anterior ao coronavírus, então, algumas mudanças foram feitas no que continha a página do MEC, mas eu posso falar que o Banco Internacional de Objetos Educacionais é um grande repositório de conteúdos digitais em vários formatos. Nós falamos que iríamos tratar, da nossa abordagem, passar pela linguística, e amanhã a gente conversa mais sobre isso, mas nós temos várias linguagens dessas mídias, e temos conteúdos interativos, conteúdos só de áudio, conteúdos escritos, simulações, animações, testes, só imagens. Então, além de tecnologias específicas para esses alunos, há também a forma de trabalhar determinados conhecimentos, determinados conteúdos com esses alunos, buscando esses conteúdos nesses repositórios. Inclusive, eles são de livre uso, significa que utilizarmos no contexto educativo é inteiramente permitido. Banco Internacional de Objetos Educacionais. O professor Aires, da UFC, do Instituto UFC Virtual, trabalha há muito tempo com conteúdos, com repositórios, o pessoal do Proativa, o professor Ivoneide Pinheiro está aqui. Então, há experiências no uso dessas tecnologias, mas eu concordo com você, Juliana, e acho que nós, nas nossas formações, precisamos dar uma atenção especial para a educação especial. Rogério? Ok. Tem mais alguma pergunta para ser respondida? Fizeram uma pergunta agora, eu estou, inclusive, dando Ctrl+C, Ctrl+V, que eu estou organizando as perguntas, tá? Depois... Pode antecipar alguma, Rogério? Hã? Antecipar alguma? Eu já... um break. Eu acho que você fez a pergunta, você respondeu a pergunta 1, pergunta 2, né? Você respondeu a pergunta 1, a pergunta 1 foi: em qual aspecto, Ofélia, você percebe a discussão sobre EAD, ensino à distância e ensino remoto? Foi a primeira, fui eu. A segunda, professora Ofélia, sobre as condições objetivas dos alunos de escola pública. Essa também foi respondida da Yane Bessa. Pergunta 3, minha pergunta vai ao encontro com o da Yane. E o aluno da escola pública, como fica, né? Muitos deles não têm acesso em casa, isso daí também você acha que respondeu. Pergunta 4, Ofélia, por favor, nos fale um pouco mais sobre o deslocamento de papéis no caso dos conteúdos. Essa pergunta foi da Josete. Josete, mil perdões. Mil perdões, tá. Deixa eu ver o deslocamento dos conteúdos, Josete. Então tem a pergunta 4, 5, 6 e 7 para você responder ainda, tá? Eu vou só copiar e vou colocar no chat para que você veja, tá? Eles já estão, eu estou vendo, o Rogério. Ah, tá vendo? Então pronto. Então, a pergunta da professora Josete deslocamento de conteúdo. Josete, o que acontece é o seguinte, é que há modelos educativos ligados às tecnologias digitais, e isso não é de hoje. Inclusive, a EAD foi e continua sendo, de alguma forma, desacreditada em razão desses modelos. Por quê? Porque
nós podemos optar como gestores, como representantes institucionais, por uma educação à distância mais instrucionista, ou seja, eu tenho os conteúdos pré-formatados, organizados, eles podem ser lindos, e são, e eu não quero desmerecer os construtores, colegas, inclusive eu já escrevi conteúdo para EAD, interessantíssimos, mas a ação docente, ela precisa ter uma prevalência em relação aos conteúdos. O modelo instrucionista que nós vivemos com as mídias de massa, o conteúdo está no nível e a ação docente está num nível abaixo. Então, nós temos hoje uma forçada, principalmente de modelos que veem a possibilidade de mercantilizar a educação cada vez mais, de fazer uso da educação à distância como substituindo a educação presencial, porque é um investimento inicial muito alto e depois esse investimento vai se dissipando e o pagamento e o reconhecimento e as horas de trabalho do professor, ele é muito díspare. Todas essas situações. Então, o deslocamento, e é isso precisamos prestar muita atenção nessas propostas que estão surgindo aí aos borbotões, como é que vai se dar? Professor, você pode passar o conteúdo, professor, o conteúdo, mas como é que essas possibilidades interativas da rede, que é o maior diferencial da internet em relação, desde do seu início, é a sua possibilidade interativa. Nós temos canais, nós estamos vivendo isso aqui agora, canais interativos. Então, nós subestimamos a interação e superestimamos o conteúdo. É nesse sentido que eu falo do deslocamento dos conteúdos. Os conteúdos não deveriam ser mais importantes do que os professores, do que a ação docente, do que a interação aluno-professor, aluno-aluno, e os meios possibilitam isso. Agora, para tanto, há que se ter planejamentos, maneiras de fazer em razão de para quem fazer, como fazer, quem são essas pessoas. Não gosto da palavra público, mas quem são esses grupos? Então, respondi, cara Josete. Ok, essa pergunta foi respondida. Vamos para a próxima. A pergunta 5, a Gorete, eu já respondi nos níveis. Por sinal, eu acredito já houve, Gorete, via EAD, porque a Universidade Aberta do Brasil, que as instituições públicas fazem parte, aqui no Ceará, o UFC, IFCE e o S compõem a Universidade Aberta do Brasil, como tantas e tantas outras universidades públicas no país. Ela trabalhou ou ofertou uma especialização em EAD na modalidade à distância. Então, eu, professora Solange Xerez, e eu trabalhamos, Iane Bessa, algumas pessoas que estão aqui, professora Afonsina, nós trabalhamos nessa especialização.
E outras tantas iniciativas são tomadas aqui e acolá na formação desses professores, de nós mesmos. E não vamos nos enganar, porque nós não vamos estar totalmente formados, isso não existe. Até porque as tecnologias, elas são caras. O acesso à tecnologia não é democrático. Ele está se tornando, mas comprar celular, ter acesso à internet, pagar o uso da internet, mesmo com Wi-Fi, tem uma série de circunstâncias e também elas estão se atualizando. Ontem estava a pensar que, por exemplo, eu penso que se atualizando para melhor, para facilitar mais. Há 10 anos, se nós estivéssemos querendo realizar essa sala, nós obrigatoriamente teríamos que estar em salas específicas, né? Em salas com toda uma infraestrutura, por sinal, bastante cara, para desenvolver as videoconferências, e hoje nós estamos em casa com os nossos celulares. Bem, mais ou menos desta forma que as realidades acontecem. 6. Como os cursos de formação de professores podem se reorganizar de modo que possam preparar seus professores para os desafios diante das crises. Ivoneide, acredito que nós, professores, podemos ser mais proativos, e eu falo de mim e de tantos outros, precisamos estar mais perto dos nossos colegas que, porventura, precisem de pequenas sinalizações, de pequenas, às vezes é só o pulo do gato, às vezes são coisas tão pequenas, e a nossa cultura acadêmica, principalmente a cultura de um nível bastante elaborado de construção do conhecimento, às vezes nos separa um pouco dessas escorregadas e chegar junto do colega e ajudar e ser ajudado. Não teria de organizar seminários, de organizar oficinas, recentemente mas é complicado, porque a vida dos professores é uma vida muito corrida, mas a gente precisa insistir em estar junto, e também insistir em aprender. Muitas vezes eu costumo dizer que eu sou uma professora de muito tempo, que tenho essa aproximação com as tecnologias por formação, por escolha, por uma série de realidades. Me sinto absolutamente insegura em relação a muitas tecnologias, quanto as pessoas criam mitos em relação aos professores, que nós sabemos muito, nós experimentamos, nós testamos, nós pesquisamos, e muitas coisas a gente pode aprender com os outros, aprender em rede, aprender trocando. É mais ou menos isso, compartilhar. Né? Então, quando participamos dos eventos, os eventos científicos, os grupos de trabalho, essas sempre tem assim, sempre algumas categorias que não passam. E nesse contexto das tecnologias, uma grande categoria é colaboração. Poderia falar um pouco sobre a formação de professores para trabalhar, desconstruir a cultura do presença. Ai, que coisa maravilhosa, a cultura do presencial. Pois é, há tempos idos, eu li um livro que o título era mais ou menos assim, Novas Ferramentas, Velhas Práticas.
essa eu acho que é como eu poderia dizer, uma forma segura de lidar com o que a gente tem medo de usar. Então, muitas vezes a gente usa a tecnologia de uma maneira absolutamente tradicional. Ou seja, quando eu estou num ambiente virtual de ensino-aprendizagem, e vamos pensar nas redes sociais que podem se transformar, por exemplo, em ambientes virtuais. Hoje a gente não precisa mais da burocratização dos ambientes virtuais quando a gente não tem acesso a eles. E nós hoje temos boa parte dessas ferramentas são apps são aplicativos que estão online e gratuitos. Então, a maneira de desmistificar é tentar sair dessa presencialidade do espaço de conforto, é de botar um pouco o nosso risco e a condição aqui para bater que se acontecer algum ruído, alguma falha, pessoas que não conseguiram entrar, da próxima vez, é isso, essa situação ideal? Não, mas nós somos mediados. A tecnologia ela não nos garante. Então, eu vejo muito, Ivoneide, essa cultura, muito, muito a cultura da presencialidade. A cultura, como é que se caracteriza essa cultura da presencialidade? Cursos à distância, por exemplo, você tem uma carga horária, a distância bem densa. E o trabalho efetivo do professor, à distância, ele deixa a dever. Isso aí também tem situações outras, né? Porque tempo e horário no ensino remoto, no ensino online, no ensino, educação, prefiro educação, porque estamos todos juntos, é algo muito indefinido e também pouco valorizado. Dessa forma, alguns atores entram em cena, como, por exemplo, os tutores. E muitas vezes os tutores são muito desvalorizados em muitas instituições não os reconhecem como docentes. Essa é uma outra discussão muito acalorada, mas esse reconhecimento, esse estar online, é uma maneira que a gente precisa experimentar, sair da cultura presencial. E também, hoje, nós temos aí uma carga horária que pode, nós todos, professores, uma carga horária que pode ser usada à distância. E a gente, muitas vezes, eu devo confessar que muitas vezes o nosso tempo acadêmico, o tempo do currículo, o tempo nos amarra bastante, e às vezes a gente fica até com a dor na consciência, porque está trabalhando online, exaustivamente preparei uma aula, demorei, mas parece que só o tempo que eu estou online é o tempo que eu estou contando para mim mesma. É alguma coisa cheia de conflitos de identidade também. Então, a gente se organizar, ver as nossas possibilidades de trabalhar online e planejar e fazer. E fazer que os nossos alunos, eu digo isso porque eu sou professora dessas disciplinas de EAD e tecnologias digitais na educação, os alunos são muito, muito ávidos por aprender. Eles também não estão hipersituados, eles sabem muito de técnica, mas a reconfiguração do conhecimento, sempre
ressignificação do conhecimento é sempre papel docente. Ok. Bom, eu acho que por hoje poderíamos finalizar por aqui, né? Claro que sim. E eu agradeço a Ofélia, em primeiro lugar, né? E ela está finalizando esse trabalho maravilhoso que ela está fazendo, né? Eu creio, nós estamos gravando esse momento, porque uma das ideias é transformar as apresentações em artigos, inclusive considerando as perguntas que vocês fizeram, tá? E por hoje é só. Gostaria de falar, dar uma palhinha sobre o que vai discutir amanhã, para Sim, sim. Amanhã nós queria convidar vocês, caso possam, seria um grande prazer estar com vocês novamente amanhã. Amanhã nós vamos conversar mais detidamente sobre multiletramento digital. E depois de amanhã sobre docência e letramento digital. Então, espero contar com a participação de vocês, agradecer imensamente ter estado com cada um.